Bom dia, Cristina Josefa, bom dia. De que cidade você está falando, Cristina? Bom dia, Barbosa Leandro Gomes, bom dia. A paz, bom dia a todos. Mais uma manhã, iniciando essa live aí. Despertar com a psicanálise. Primeira pergunta é: vocês estão me ouvindo bem? Ontem eu tive um problema de Cauda Dicionário Bahia. Seja bem-vinda, Cristina. Saudade da Bahia, saudade de Salvador. Liliane Martins, bom dia, seja bem-vinda. Todos me ouvem bem? Tá tudo certo? Deixa eu só acertar um pouquinho essa luz aqui, porque eu acho que vai dar um efeito aqui no óculos. Eu não consegui ver muito bem aqui. Vamos lá. Liliane Martins, seu áudio está ok. Ah, que bom, que bom. Vamos ver. Barbosa Leandro, Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Leandro. Cristina Calda de Cipó, Bahia. Liliane Martins, Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos. O pessoal está participativo hoje, estou gostando, hein? Será porque hoje é quarta-feira, meio da semana, o pessoal já está empolgado, é isso? Sejam todos muito bem-vindos, bom dia. Hoje temos aí um tema um pouco... O Anderson Williams hoje conseguiu estar presente, seja bem-vindo, Anderson. Anderson, deixa eu te perguntar, de que cidade você é? Eu sei que eu vi alguma coisa ali de você, acho que no grupo, né? Mas eu não lembro que cidade você é. Mas seja muito bem-vindo. E fique à vontade para colocar aqui uma reflexão para nós. Aqui, Varginha, Minas Gerais. Anderson, cada vez que alguém fala de Minas Gerais, eu falo aqui da comida. Que comida mineira é maravilhosa. Eu sinto muita saudade aí. Eu lembro, eu já comentei aqui, mas vou falar para você. Eu lembro que uma vez eu estava viajando perto ali de Belo Horizonte e nós paramos num restaurante assim na beira de estrada. E eu fui no buffet e eu olhei aquele buffet e eu não reconheci nenhuma comida. E isso foi maravilhoso, que eu pensei, poxa, eu achei que já conhecia comida, não. Ali eu descobri que nós temos ainda muita coisa para conhecer. Eu tinha muita coisa para conhecer. Então, saudade aí da comida mineira. Seja muito bem-vindo. A todos, muito bom dia, sejam bem-vindos. Eu ainda insisto em tomar café de óculos aqui, que o vapor sobe e atrapalha um pouquinho, mas tudo bem. Para ler os comentários só de óculos, né? Depois de alguns anos aí de leitura, a gente descobre que tem que usar óculos e não tem o que fazer. E aí a gente tem que começar as primeiras aceitações. Ele colocou aqui, conhecido por causa dos ETs. É verdade, Varginha, é verdade. Mas assim, bom, não vamos entrar nesse assunto, né, Anderson, mas eu acredito que existe sim vida, né? Não sei em que formato, mas eu acredito na vida fora desse planeta aqui. Eu acredito. Mas vamos lá. Cada um com as suas crenças, né? Enfim. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu gostaria de falar... anteontem eu coloquei ali no canal social. Até se você não está seguindo, né, o canal social, clica ali na bio, canal social.
despertar o campo psicanálise ali, eu costumo colocar avisos, costumo colocar reflexões, perguntas. Então, a maneira de nós nos aproximarmos um pouco. É legal, é bacana, você vai gostar. Então, clica lá depois para você participar. E anteontem eu coloquei ali uma pergunta sobre que assunto, né, traríamos hoje. Aliás, traríamos ontem. E aí a maioria escolheu falar sobre amor próprio. Mas ficou muito parelho, assim, ficou 54 a 46, ficou um negócio muito parelho. Então hoje eu resolvi falar de neuroses. As pessoas têm né, no geral, quando fala, eu já vi isso, né, por exemplo, sei lá, no dia a dia familiares, alguém tentar ofender o outro, dizer assim, seu neurótico, sendo que para psicanálise você ser um neurótico é até um elogio. Sim. Por quê? Porque na visão psicanalítica nós temos duas linhas, né? Aliás, tem várias linhas, mas ou você é neurótico ou você é psicopata. Ou melhor, só não é neurótico quem é psicopata. Então, muitas vezes você talvez tenha ouvido, né, alguém xingar, alguém dizer, ah, você é um neurótico. Na visão psicanalítica é um elogio. Mas nós vamos aprofundar um pouco mais para saber, né, para conhecer um pouco mais sobre isso. O Anderson colocou, a vida está em todo lugar. Exatamente, Anderson. Exatamente. É um assunto mais complexo, Anderson, mas eu tenho uma teoria, tá, uma perspectiva minha, de que aqui, nessa terra, é uma experiência, né? Onde junta, né, a alma, o espírito com a carne, né? Com a matéria. Então, acho que aqui é um tipo de experiência, enfim. Não sei, mas vamos lá. Vamos falar de neurose. Então, pessoal, as pessoas têm uma visão diferente, né? Muitas vezes quem não tem esse conhecimento do estudo, né? Desse tipo de estudo, acaba que tendo uma visão diferente, né? Tendo uma visão um pouco fora, né, da realidade em relação às neuroses. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom dia, seja muito bem-vindo. Coloca para mim aí a cidade de onde você está assistindo. Coloca para mim aí se o som está melhor que ontem. Que ontem tivemos problema no som, aí hoje eu coloquei esse microfone de lapela. Não achava muito interessante, tal, ficar com alguma coisa aqui, mas enfim, vamos lá. Vamos se adaptar. Bom, estava esperando aqui junto um pouquinho mais aí da galera para a gente poder falar. Esse é um horário onde eu entendo, né, que as pessoas entram e saem, porque é um horário que as pessoas estão se organizando, né, para ir trabalhar, estão se organizando para, enfim, estão planejando o seu dia. E Domingues, Montenegro, olha aí aqui pertinho, estou em Torres, Domingues. Seja muito bem-vindo. Vamos conectar. Letícia Oliveira, bom dia. De que você está assistindo, Letícia? Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver aqui, que não estava atualizando. Tá. Liliane Martins, estou em transporte e caí a conexão. Tudo bem. Está indo para o trabalho? Está indo resolver alguma coisa? Aqui, enfim, o sol resolveu aparecer mais um dia. Ontem eu falei sobre isso, mas é importante. Eu vejo aqui o sol no horizonte, vejo o mar, né? E vejo o sol nascer aqui no horizonte.
E para mim isso é fundamental, sempre foi presenciar esse milagre do sol, esse milagre do amanhecer. E depois de a gente ter passado todos esses dias aqui no Rio Grande do Sul, né, de muita chuva, de toda essa tragédia que aconteceu, que está acontecendo, Porto Alegre debaixo d'água, Canoas, enfim, muitas cidades debaixo d'água, ver o sol é uma renovação de esperança também. Para mim sempre foi, né? Mas hoje, ontem e hoje ainda mais, né? Então vamos lá, deixa eu ver aqui. Liliane Martins colocou trabalho, vindo para o trabalho. É importante, o trabalho é importante para todos nós, né? Aqui no RJ está nublado. Então, Liliane, provavelmente um pouco dessa chuva aí foi dissipando aí para o resto do país. A chuva é importante, né? Faz parte do nosso... Agora, quando é demais, acontece aí o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que foi muito trágico, foi muito complicado para todos nós, e ainda assim vai refletir muito isso ainda, né? Na vida das pessoas, de forma emocional, de forma financeira, enfim. Isso tem muito ainda tem algumas coisas ainda para a gente perceber. Lilian, linda a sua vista. Não, real. Eu já coloquei algumas fotos, depois eu vou colocar no Stories uma foto que eu fiz logo no amanhecer, assim, saindo os primeiros raios de sol. Realmente nós temos a consciência, a noção de que algo maior existe, né? De que Deus existe, enfim, existe um Criador. E quando temos a consciência que existe esse Criador, a gente fica um pouco mais esperançoso, um pouco mais até confortável, né? Por saber que existe alguém regendo tudo isso. Então é muito bom. Bom dia, Domingues, 13130, é isso? Bom te ouvir, obrigado, Domingos. Liliane, infelizmente, né, triste, verdade, muito triste. Mas as pessoas estão se recuperando. Por falar nisso, nós criamos um grupo, né, por iniciativa do colega do William Teixeira, nós criamos um grupo de psicanalistas e esses se colocaram neles para criar uma frente, né, de apoio, criar uma rede de apoio para essas pessoas, porque claro que a gente entende que inicialmente eles precisam de necessidades básicas, né, como comida, água, abrigo, enfim. Mas logo todos vão precisar de um apoio emocional, né? E alguns colegas ali se colocaram à disposição, a gente está ainda fazendo algumas conexões. Eu estive lá final de semana, acabei colocando a mão na massa e confesso que não consegui fazer muitas conexões para esse grupo, né, de psicanalistas, mas isso vai acontecer. Eu já, enfim, estou em contato com algumas pessoas de lá, né, algumas pessoas que estão coordenando lá, e logo a gente terá aí algumas pessoas para ajudar também nesse sentido emocional. Vamos lá. Vamos falar então de neuroses, né? O que são as neuroses? As neuroses são distúrbios, né, psíquicos que surgem a partir de conflitos internos não resolvidos. Esses conflitos eles ficam lá relacionados ao inconsciente, a memórias reprimidas, né, traumas não processados. Então, basicamente, a neurose vem de algumas origens, né, de algumas coisas que não são vidas. E essas neuroses elas se manifestam através de sintomas como ansiedade, fobia, compulsões, obsessões, entre outros. E esses sintomas eles são considerados muitas vezes
formas de defesa, né, do ego, né, para lidar com esses conflitos internos. Então, você começa a imaginar, você começa a ter a consciência de que a neurose é algo que você viveu e que criou ali um impacto, criou um trauma em você por algo. Às vezes é algo simples, é algo comum, mas isso vai refletir diretamente hoje no teu dia a dia, nas suas manifestações. Como eu falei, tem muito a ver, sim, essas neuroses, elas se manifestam, sim, com ansiedades, com fobias, com compulsões, com obsessões. Então, é importante nós estudarmos, né? Nós nos analisarmos, buscar esse autoconhecimento para descobrir quais são as nossas neuroses. A Liliane colocou: sou estudante de psicanálise, então seja bem-vinda a essa reflexão, e eu tenho certeza que, de alguma maneira, você vai buscar a sua perspectiva e vai buscar o seu entendimento e talvez aí mergulhe até um pouco mais nessa autoanálise, nesse autoconhecimento. Então, por que a gente está falando em neurose, né? Porque as neuroses são as origens, né? E por que eu prefiro me identificar com ser neurótico? Porque não sou um ser psicopata. E aí, uma outra hora, a gente vai entrar nessa questão do psicopata. Mas hoje a gente vai falar de neuróticos. Então, acredito que todos aqui somos seres neuróticos. E por isso, nós nos conectamos com essas dores. E por isso, desenvolvemos essas neuroses, né? Porque a gente tem essa conexão emocional com esses impactos, com esses traumas. Então, tudo está ligado, né? Tudo hoje muitas coisas que a gente vive hoje, muitas das nossas escolhas, muito das nossas decisões estão muitas vezes ligadas diretamente a essas neuroses. Vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo meu de neurose que eu descobri fazendo análise. Depois de um tempo, né, de sendo analisado, né, com o meu psicanalista, eu descobri uma neurose. Entre outras, né? Entre outras, temos várias. Mas o mais importante é quando você tem essa consciência, né? Quando você acaba trazendo isso para o consciente. Então tudo muda. Eu, Alex Liscano, sou psicanalista, sou hipnólogo, sou expert em PNL. Descobri em análise uma neurose. Por exemplo, eu criei uma aversão. E aqui, gente, a psicanálise não fala, ela não trata sobre certo e errado. Ela trata sobre aquilo que te faz bem e aquilo que não te faz bem. E eu, em algum momento da vida, por ter um olhar para alguém da família, que eu não vou expor aqui, né? Não tenho esse direito, mas alguém da família que tinha talvez como tema de vida, aquela música antiga do Zeca Pagodinho que dizia: deixa a vida me levar. E nesse sentido, deixa a vida me levar, a vida era de qualquer jeito. E aí eu desenvolvi uma aversão a isso. Na minha vida tinha que ser tudo ao contrário. Tinha que ser tudo certinho. Tinha que ser tudo perfeito. Não podia atrasar. Não podia falhar. Não podia errar. Então isso
essa experiência me desenvolveu essa neurose, e essa neurose fez com que eu criasse essa aversão a tudo isso. E eu não estou dizendo aqui que o deixa a vida me levar é certo ou errado, e nem o fato de ser tudo certinho é certo ou errado. Mas eu acredito no equilíbrio. Hoje, depois de muitas análises, depois de descobrir e depois de trazer essa neurose para o consciente, eu acabei descobrindo que você pode falhar sim, né? Que você pode errar sim, e que você não é perfeito, e que muitas vezes você poderá atrasar por diversas maneiras. Isso não é o fim do mundo. Então eu estou dando um exemplo de uma neurose que eu desenvolvi. Mas podemos desenvolver várias neuroses ao longo da nossa vida. Alguém escreveu aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Então, porque assim, uma dessas neuroses, inclusive, uma dessas neuroses que a gente está desenvolvendo é na fase oral, por exemplo. Uma das primeiras neuroses. Você, por exemplo, claro, nem todos aqui amamentaram, né? Nem todos amamentaram, mas vamos lá. Para quem teve, né, a amamentação. A amamentação é aquele momento, é um dos momentos na nossa fase, inclusive assim na fase oral, a amamentação é um dos momentos mais importantes do ser humano, né? Por quê? Porque na amamentação, Denise, bom dia. Depois, Denise, me dá um oi ali, porque ontem acabei que dar um retorno para você, mas cheguei muito tarde, não quis incomodar você, tá? Mas depois, se você puder ali, você me dá um oi, a gente bate um papo. Vamos lá. Então nós temos ali várias fases, né? Nós temos fase oral, nós temos fase anal, nós temos a fase fálica, nós temos a fase da latência, nós temos fase... A Denise colocou perfeito. Nós temos a fase da latência, nós temos a fase genital, nós temos o complexo de Édipo. Enfim, nós temos várias fases no nosso desenvolvimento, né? Nosso desenvolvimento como ser humano, na nossa infância, enfim. Mas, deixa eu só atualizar aqui, porque pode ser que eu não consiga ler aqui. Vamos lá. Mas a fase oral, para mim, na minha perspectiva, é uma das mais importantes, né? É a fase... Eu queria dar um exemplo aqui, por exemplo, da amamentação, né? Que fugiu o raciocínio. Por exemplo, para quem teve, né, esse contato com a amamentação, vai entender o que eu vou falar. Nós temos ali as sacias de fome, né, as sacias de sede, a atenção, o carinho, o afeto, o calor humano. Então, é o primeiro momento onde o bebê, né, o indivíduo, tem tudo isso de uma vez só, via oral, na fase oral. E tem um momento, né, então assim, nessa amamentação, o bebê se sente completo, realizado, porque ele tem atenção, né, da sua genitora, da sua mãe, ele tem as sacias de fome, ele tem as sacias de sede, ele tem o carinho
né? O olhar, muitas vezes, da mãe para o bebê, tem o afeto, enfim, tem o calor humano. Então, nessa fase da amamentação, o bebê acaba recebendo tudo que ele precisa. Principalmente naquele momento, naquela fase da sua vida, ele recebe tudo que ele precisa. E em algum momento, ele é retirado abruptamente dessa amamentação. Algumas mães têm um certo cuidado. Algumas mães, por achar que isso é conveniente para o bebê, acabam prolongando isso. E normalmente o bebê dessa amamentação e ele já está consciente, né? Ele já está, aliás, ele sempre consciente, mas ele já tem uma percepção maior que ele está sendo retirado desse momento de amamentação que até então ele recebia tudo, né? Ele tinha tudo ali na amamentação. E chega um momento que ele é retirado. E eu não estou dizendo aqui para você do certo e errado, de como deve ser feito, não. Eu estou dando um relato que vem de um estudo, de uma teoria psicanalítica, onde uma das primeiras neuroses que o ser humano, que o indivíduo desenvolve é na amamentação. Ou melhor, no desligamento dessa amamentação. Tem muitas mães que prolongam isso, essa amamentação, uma idade mais avançada, e isso tende ainda a piorar, né? Tende a piorar, quanto mais, né? Enfim. Porque chega um momento, nessa amamentação, que nem é mais tão importante, né? Essa alimentação via amamentação, né? Até porque a criança já está se alimentando de outras coisas, enfim, né? Então, a amamentação pode ser, sim, a primeira neurose desenvolvida pelo ser humano. Aí, essa neurose, né, que eu já falei aqui no início, que é um distúrbio que você desenvolve, muitas vezes no teu inconsciente. Eu não sei se você já percebeu isso, mas você muitas vezes já abriu a geladeira sem ter fome. Então essa neurose muitas vezes é saciada via oral. Muitas vezes pela comida, pela bebida, cigarro, algumas pessoas desenvolvem essa necessidade, o álcool, muitas vezes até a droga. Mas vamos lá, vamos ficar nessa primeira parte. Quando você abre a geladeira, você traz alguma coisa à boca e te traz essa saciez, porque te remete lá no inconsciente a tudo que você tinha via oral. Sendo na amamentação, né, no peito da mãe, ou numa amamentação mesmo na mamadeira, enfim, muitos aqui provavelmente não tiveram essa amamentação do peito. O Anderson colocou até mesmo o parto, pois a criança é completa no ventre. Exatamente. O parto, né, o nascimento
Vamos lá, testando o som. Estão ouvindo aí? Ontem eu tive esse problema no Instagram, mas vamos lá, eu vou desconectar aqui e vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver aqui. Estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo bem? Não deu certo o microfone de lapela também. Não sei se é alguma coisa relacionada à internet. Me ouvem bem? Voltou! Bom dia, Ana! Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Seja bem-vinda. Bom, agora vocês vão ter que me dizer aqui, aí, até que ponto vocês ouviram. Bom, eu acho que o William colocou ali, o Anderson colocou sobre o parto, né? Então a gente estava falando sobre a amamentação, né? Sobre essa neurose que nós, indivíduos, desenvolvemos na amamentação, que é da fase oral, né? O Anderson colocou, que eu tenho o William também, eu acabo confundindo, viu, Anderson? O Anderson colocou estávamos falando sobre o parto. Domingos colocou, muito bom te escutar. Obrigado, Domingos. Então é sobre isso, sobre essa neurose. O Anderson colocou que pode ser no parto, sim, podemos sim desenvolver. O fato que a gente, no útero, né, da mãe, ali, nós temos tudo ali, né? Nós temos tudo e de uma hora para outra, abruptamente, a gente é retirado, né? E aí veio para esse mundo, sentindo frio, enfim, várias questões. Mas eu queria colocar aqui essa parte da fase oral e essa neurose que a gente pode desenvolver na amamentação, porque é algo que está ligada diretamente, muitas vezes, à nossa ansiedade, está ligado diretamente ao fato de a gente precisar saciar, né? Muitas vezes com comida, com bebida. Eu já tive, vou dar uma experiência aqui, deixa eu dar só um beijo pra minha filha, que está indo para aula. Muita coisa. Beijo, te amo, tá? Vai com Deus. 2 dias sem aula, hoje está retornando aqui, porque a gente tinha alerta de ciclone, alerta de tempestade, então segunda e terça sem aula, está iniciando hoje. Vamos lá. Então, eu queria dar uma experiência aqui para vocês, falar sobre, depois que eu comecei a estudar sobre psicanálise, eu comecei a buscar essa consciência, né, de muitas coisas, de perceber o que isso interferia de forma inconsciente. O Anderson colocou, sou os dois, me trato para ansiedade e bipolaridade. O Domingos colocou. E hoje, quando eu abro a geladeira, eu já tenho isso consciente, né? Que não é uma fome, é algo só que eu preciso saciar. Aí muitas vezes eu abro e bebo água. Eu tinha muita dificuldade de beber água, né? Esquecia, às vezes passava dias, né? Dias não, passava um dia sem beber água. Isso mudou, né? Porque muitas vezes eu vou abrir a geladeira e, opa, o que eu tô fazendo? O que eu preciso saciar? Aí eu abro a geladeira e sirvo um copo d'água e tá tudo bem. Mas isso só acontece quando nós desenvolvemos essa consciência de que tudo está ligado a algo inconsciente.
E a psicanálise nos ajuda a mergulhar sobre isso, né? A conhecermos sobre nós. A Ana colocou: Alex, tem dias que eu também abro muitas vezes a geladeira. Exatamente. E tudo mudou para mim, Ana, quando eu faço para mim, e porque eu já falei sobre isso, e hoje eu tenho a imagem. Quando eu falo para você aqui, quando eu abro a geladeira, eu tenho a sensação, né? Isso vai me trazer uma saciez, e isso vai me remeter inconscientemente lá na amamentação. Isso vai me remeter inconscientemente a uma saciez de fome, a saciez de sede, ao amor, né, que eu recebia na amamentação, ao carinho, à atenção, ao afeto. Quando eu abro a geladeira, que me vem essa imagem e eu busco lá atrás, já estou saciado. Porque hoje eu já me sinto amado, hoje eu já me sinto completo, com todas essas necessidades atendidas. Então, hoje quando eu abro a geladeira e eu, por exemplo, não fui fazer nada, por exemplo, não fui abrir para pegar algo que, né, por exemplo, estou servindo a mesa, alguma coisa assim, na hora já me vem a imagem. Por quê? Porque eu fiz esse exercício de consciência, de buscar essa consciência. E isso muda tudo. Você tem essa percepção. Você tem a percepção da consciência do porquê, né? E você começa a buscar os porquês, você começa a entender. Então, para quem está chegando agora, nós estamos falando hoje sobre neuroses, né? E eu falei aqui sobre o que é neurose, né? São distúrbios que desenvolvemos através da nossa infância, através da nossa vida, principalmente na infância. E eu coloquei aqui como primeira neurose a amamentação, ou melhor, esse desligamento, né, da amamentação. Alguns tiveram essa amamentação no peito e outros não tiveram no peito, mas tiveram a mamadeira e estavam na fase oral. E essa fase oral também desenvolveu essa necessidade de saciez pela boca, né, via oral. E nesse momento que estavam se sentindo saciados, estavam também sentindo o calor humano ali, né? Afinal de contas, primeiros dias, você não segurava a mamadeira. Tinha alguém segurando a mamadeira para você. Tinha alguém tendo um olhar sobre você, te dando atenção. Muitas vezes o bebê chora para ter atenção. É a fase, é a maneira que o bebê se comunica, né? É só atenção, ele quer só procurar, buscar essa atenção. Então eu estou falando aqui, mesmo que você não tenha amamentado no peito, você tenha amamentado, né, uma madeira, enfim. Talvez alguns aqui tiveram madeira já dessas modernas, outros tiveram de vidro. E eu na minha infância eu via muitas histórias que meus pais, meu pai principalmente, que era do interior, a mamadeira era uma garrafa que colocava um bico ali. Mas, naquele momento, ele recebia o carinho, o afeto, né? A atenção. E num dado momento, somos retirados desse processo, né? Abruptamente, algumas pessoas têm essa consciência de fazer de uma forma graduativa, de uma forma bacana. E eu não estou aqui passando uma receita de certo e errado, não estou dizendo como deve ser feito isso, não é sobre isso. Mas sim o trauma, a neurose que isso desenvolve no ser humano. E é sobre isso. E essa é uma primeira neurose.
nós vamos ter a oportunidade aqui de falar de outras. É um assunto complexo, aonde se eu começar a colocar aqui muitos detalhes, vai ficar um assunto um pouco maçante, né? Para você que não quer estudar sobre psicanálise, enfim. Mas eu quero trazer uma atenção para que você desenvolva o interesse em saber os porquês, em saber muitas vezes o porquê você toma tal decisão, porquê você toma tal escolha, porquê muitas vezes você abre a geladeira. Por quê? Talvez você esteja com fome, ok, mas muitas vezes a gente abre a geladeira sem sentido. E porque essas neuroses podem sim desenvolver ansiedades, podem desenvolver fobias, né? Pode desenvolver medos. E isso pode afetar diretamente na sua vida, no dia a dia. E como fazer? Análise. Muitas vezes aqui, claro que eu não tenho a pretensão de tratar o paciente em nenhuma live, não é isso. Mas muitas vezes aqui você vai refletir, você vai trazer uma perspectiva. Às vezes eu falo isso e parece muito até superficial. Eu falo algo, você reflete, quando vê você está numa autoanálise, quando você busca o autoconhecimento. Sim, simples assim. Então você precisa muitas vezes se permitir em refletir, principalmente refletir. E quando é que eu começo a buscar essa autoanálise? Quando eu reflito sobre a maneira que eu estou refletindo. Exatamente. Quando eu olho para algo, por exemplo, eu coloco vídeos aqui no perfil Evoluindo com a Psicanálise. Esses vídeos muitas vezes não têm a ver com o meu pensamento ou com a minha perspectiva, não, mas são vídeos que de alguma maneira fizeram com que eu buscasse uma reflexão, né, de acordo com a minha perspectiva. E eu coloco esses vídeos para que você também reflita. Você vai refletir, você vai muitas vezes até julgar, né, certos vídeos. Eu já recebi aqui, tem vídeos ali que eu tenho comentários dizendo, enfim, algumas pessoas me colocaram assim até deixando de seguir. A frase que eu mais li foi deixando de seguir. Como pode? Evoluindo com a psicanálise e colocar algo sobre isso. Mas eu quero dizer que muitas vezes não é a minha visão, não é o meu interesse. É algo que está aparecendo na internet e eu compartilho porque precisamos refletir sobre aquilo. Concordando ou não concordando, precisamos refletir. E quando refletimos, a gente se pergunta o porquê dessa minha perspectiva, o porquê desse meu entendimento sobre isso. Então, muitas vezes é sobre isso. É sobre você, um vídeo simples, ou aqui uma frase que eu diga para você, simples, mas que remeta, sim, você a uma reflexão. E aí você começa a entender, você começa a buscar uma consciência do porquê. Por que eu penso assim em relação a esse assunto? Por que eu tenho me culpado em relação a isso? Por que eu tenho me cobrado tanto em relação a isso? Porque muitas vezes eu tenho me punido por isso. O que foi que eu desenvolvi? O que foi que eu vivi que me trouxe a isso, que me trouxe a esse pensamento, que me trouxe a essa, talvez, prisão do pensamento? Então o que eu
te trago aqui todas as manhãs é uma maneira de você refletir. A psicanálise não tem certo e errado. Não é sobre certo e errado. Apesar de eu ter os meus princípios, de eu ter as minhas perspectivas, de ter a minha direção até religiosa, né, o espiritual, todos nós temos, né, os nossos conceitos, as nossas virtudes, as nossas qualidades, mas não é sobre isso. É sobre o seu pensamento, né, a sua reflexão. E por que eu fiz questão hoje de falar sobre neurose? Porque a neurose é a origem. E eu falei no início aqui, vou repetir. Enfim, talvez aí na infância, adolescência, eu via as pessoas xingando as outras, dizendo assim, seu neurótico. Que bom que eu sou neurótico. O fato de eu ser neurótico quer dizer que eu não sou psicopata. Então, ser neurótico não é uma ofensa. Pelo menos não na minha visão. Pelo menos não na minha perspectiva. Ser neurótico é algo bom. É porque eu desenvolvo uma neurose e isso tem a ver com a emoção, com o sentimento. Eu sou um ser neurótico porque eu tenho sentimento a algumas situações, né? Eu tenho sentimentos em relação a mim mesmo, eu tenho sentimento em relação ao outro, enfim. Somente por isso eu desenvolvo neurose. Essa é a grande diferença do psicopata, por exemplo. Ele não desenvolve essa neurose e por isso ele não tem essa empatia com o outro. Exatamente isso, empatia. Então, muitas vezes o psicopata ele fere, né? Enfim, não vou entrar nesse assunto agora, porque não vai dar tempo, mas é sobre isso, é sobre não ter essa empatia com o outro. Então, muitas vezes você ser chamado de neurótico é um elogio, saiba disso. Então, por que eu quis falar de neurose hoje? Porque é a origem. É aquilo que é um distúrbio que o ser humano, né, que o indivíduo desenvolve ao longo da sua gestação, como falou o Anderson aqui, aliás, no seu parto, né, na fase da amamentação, na fase oral, na fase anal, na fase fálica, na fase da latência, né, na fase de latência, na fase genital, e eu não quero no complexo de Édipo. E assim, são fases, tá? São fases com nomenclaturas que não tem muito a ver com sexualidade, não é isso, tá? Mas são fases que na teoria psicanalítica tiveram essa nomenclatura. Mas eu queria falar aqui principalmente sobre essa fase oral, onde nós desenvolvemos neuroses. E essas neuroses hoje podem estar ligadas diretamente ao nosso comportamento. Então é importante que você busque essa origem, que você busque esse conhecimento, que você comece com uma reflexão e busque essa autoanálise e faça uma imersão em autoconhecimento. Procure um psicanalista, enfim, comece você mesmo fazendo essa autoanálise. Com o psicanalista será muito mais eficiente porque ele vai direcionar, ele vai, como uma ferramenta, ele vai trazer perspectivas para você diferentes da que você já tem. Porque em análise, em set de análise, muitas vezes você vai ter uma visão como se estivesse vendo isso de cima. E você vai perceber, você vai ter uma outra visão do que você está vivendo. Pessoal, eu tenho que encerrar. Hoje eu tenho um atendimento um pouco mais cedo. Eu queria agradecer aqui a presença de todos. Queria agradecer
a você que pôde contribuir, né, que pôde, de uma forma ou de outra, também pôde refletir sobre tudo que foi falado aqui. Quero convidar você a participar do canal social, chama-se Despertar com a Psicanálise. Você clica ali na bio e você vai participar do Despertar com a Psicanálise. É um canal gratuito, né, que é uma maneira de nos aproximarmos, porque eu coloco ali perguntas, eu coloco reflexões, eu coloco avisos, né? Enfim, é uma maneira de a gente aproximar um pouco mais. O Domingos colocou obrigado a você, Domingos, pela presença e pela participação. Obrigado a todos vocês. E, bom, a gente falou tanto aí de psicanálise, falou desse autoconhecimento. Se você já tem essa consciência que você precisa, você clica ali na bio ou no direct. Você pode me chamar no direct, você pode chamar na bio. Ali na bio tem um link do WhatsApp. E aí vai cair direto no WhatsApp, onde a gente pode agendar uma consulta, a gente pode conversar sobre algo que você já percebeu que precisa resolver, que precisa tratar. Eu acredito que a partir dessa semana, eu não sei exatamente que dia ainda, mas eu vou iniciar algumas lives à noite. E aí nós vamos tratar sobre um outro assunto. Essa live à noite, eu vou trazer uma outra solução. Tem a ver com psicanálise, mas é uma outra solução. Então, se você que hoje talvez esteja insatisfeito com a sua vida profissional, com os seus relacionamentos, com a sua vida amorosa, eu vou trazer talvez uma solução para você. E eu vou anunciar isso nessas lives à noite, porque eu quero separar, né? Essa live aqui, de Despertar com a Psicanálise, é uma live totalmente voltada para uma questão aqui humanizada, vamos dizer assim. É uma maneira de eu contribuir comigo, contribuir com a psicanálise e contribuir com você. Né? Toda manhã trazendo uma reflexão, trazendo uma reflexão e algo lúdico para você. Talvez isso aqui seja até uma distração, enfim, um entretenimento, pode ser assim. Mas à noite não. À noite eu vou trazer uma solução, algo que eu quero que você, que hoje está insatisfeito com a sua profissão, com a sua maneira de viver, com o seu estilo de vida, e que você pensa em mudar, que você pensa em, enfim, dar uma guinada na vida, à noite eu vou começar a fazer algumas lives e eu vou trazer para você uma solução. Então fique atento. Talvez clique ali no canal social e eu coloco um aviso ali falando sobre isso. Tá bom? A todos, fiquem todos muito bem, que Deus abençoe, independente de sua crença religiosa, mas que você que acredita em algo superior, que você que acredita em algo poderoso, que você se sinta hoje amado, que você se sinta hoje agraciado por Deus, que você se sinta iluminado, que com essa luz, que com essa bênção, você consiga conduzir a sua vida no dia de hoje. Que Deus possa cuidar de você, assim como tem cuidado de mim, assim como tem me abençoado todos os dias. Quero agradecer, Senhor, por mais um dia e que a gente possa ter o conhecimento e o entendimento, a sabedoria, para que a gente possa tomar as melhores escolhas, as melhores decisões. Que assim seja. Amém. Deus abençoe a todos. Beijo. Até amanhã, às 7 horas, com o Despertar com a Psicanálise. Fiquem todos aí bem.